seguinte, acho que como todo mundo viu aí na semana passada, né? Lá no Acre, a exceção de suspeição, no caso lá da Ernst Young, né, que nós entramos lá, já está concluído para a juíza desde a semana passada, mas ela ainda não decidiu nada, né? E então nós estamos todos aguardando. Então o que o Carlos Costa está fazendo aqui hoje com esse plantão? Pessoal, por onde eu passo, e-mail, telefonema, as pessoas conversam comigo e me perguntam sobre os outros processos, que no caso são inquéritos, são cautelares, entendeu? Para que a gente também passe essa informação para vocês. O pessoal elogia muito esse trabalho do plantão, porque mantém todo mundo informado e praticamente a gente trabalha só com o do Acre, né? Como o do Acre, né, se encontra nessa fase de esperarmos a decisão da juíza, eu resolvi passar para vocês como acontecem as coisas também no caso de inquérito, de cautelares, aqui no Espírito Santo. E eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com o que a gente vai mostrar. Inclusive eu estou aqui, ó, com uma citação que eu recebi anteontem, né? Eu recebi anteontem sobre a cautelar fiscal, né? Coisas da Receita Federal. E eu vou mostrar para vocês aqui os absurdos, né? 2 deles que constam aqui dentro, e em que momento algum, né, nós da empresa, como nosso corpo jurídico, está preocupado com o que está aqui. Porque são essas, vamos dizer assim, são essas ilusões que são criadas, né, na nossa frente, na nossa vida, para que a gente realmente se abata e não veja, ou até desconfie que a verdade nunca aparecerá. Mas não é assim com o Carlos Costa, não é assim com você, divulgador. Então eu vou passar isso aqui hoje para você, para que você tenha mais ou menos uma ideia de como anda aqui no Espírito Santo, no caso, a cautelar fiscal, ok? Pessoal, dando uma olhadinha aqui dentro, nós vamos encontrar aqui um dos grandes absurdos. Tá aqui, ó, o Bruno vai mostrar para vocês aí na tela e eu vou dar uma lida agora, ok? Vamos lá. Diz o seguinte, ó, referidas empresas possuem em seus quadros societários pessoas da relação pessoal do senhor Carlos Costa e que, no entendimento da Receita Federal, que fique claro, é no entendimento deles, né? Figuram como interpostas pessoas, olha só, gente, entre parênteses, isso é um absurdo, gente, olha aí, laranjas, é isso mesmo, dos negócios celebrados por ele, ou na aquisição de bens que, na realidade, a ele pertencem. Continuando, na medida em que o senhor Carlos Costa adquiriu para si determinados bens, mas com o objetivo de fazê-los escapar de eventual constrição judicial, promoveu o registro desses bens em nome de terceiros, interpostas pessoas físicas e jurídicas. Aí termina com houve simulação. Pessoal, só para que vocês tenham uma ideia, eu preservei o nome das pessoas, é claro, né? Porque o meu negócio aqui é informar, tá certo? Passar para vocês os 2 lados da moeda. Então veja só, tem pessoas aqui que têm bens, tá? Adquiriram bens, compraram, escriturado, bens anteriores, tá? Ao lançamento da Impactos no Brasil, no caso da Telex Free, né? No caso da Telex Free no Brasil, que foi no ano de 2012. E até esses bens, desse empresário, um grande empresário aqui do Espírito Santo, eles estão falando que esses bens são meus, que essa pessoa íntegra, trabalhadora, profissional, empresário, é um laranja. Falam de mais outras pessoas, que eu não vou entrar no caso. Isso aqui vai ficar fácil da gente provar. Lembrando, tá, gente? Ainda não chegou a hora, né, da gente se defender. Nem eu, nem o coitado desse empresário, que está sendo, ele mais do que eu, até injustiçado. Eu já sou injustiçado. Ele, então, pelo amor de Deus, é um absurdo. Então vai chegar a hora disso tudo ser provado. Mas eu estou mostrando para vocês as acusações, né, que nós estamos recebendo aqui no nosso estado. Então as outras pessoas também, caso idêntico, tá, gente? Então não tem isso. A única coisa que eu quero deixar claro é que os responsáveis, veja bem, os responsáveis por isso aqui vão ser, sim, interpelados criminalmente pelo Carlos Costa. Porque vai ter que provar que essas pessoas são laranja. E sabe como vai provar isso?
Nunca. Assim como não prova que a Telex Free é uma pirâmide, porque ela não é, nunca vai provar que uma pessoa é laranja, sendo que essa pessoa não é laranja, gente. Chega a ser um absurdo. Mas você quer absurdo maior? Agora nós vamos passar para o lado da contabilidade. Continua aqui na citação. Eu vou passar para a contabilidade, vou até inclusive fazer uma conta para vocês, tá bom? Primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Primeiro eu vou ler isso aqui, vou mostrar aqui, o Bruno vai mostrar para vocês, tá bom? E eu vou ler isso aqui para vocês. Vejam só, pessoal. Essa citação é o seguinte, ó. Começando daqui, né, multa isolada e contribuições previdenciárias que somados alcançam um montante aproximado de 1,5 bilhão de reais. É assim que está escrito aqui, como você pode comprovar. Então veja só o que isso significa. Estão dizendo que a empresa teria que ter pago previdência no valor de 1,5 bilhão de reais. Tá certo? E continuando aqui, havendo ainda outros 4 autos de infração relativos a créditos de imposto de renda retido, imposto de renda de pessoa jurídica, a contribuição social, o PIS e o CONFINS, seriam esses os 4, totalizando 1,4 bilhão de reais também. Então, pessoal, por aqui, né, praticamente 3 bilhões, vamos chamar assim, né, 3 bilhões de multa, né, entre pagamento, entre tudo. O que eu quero mostrar para você, e vou fazer uma conta, e eu tenho certeza que qualquer empresário que olhar eu fazendo essa conta vai ver o tamanho desse absurdo aqui. O absurdo já é pelos valores, né? Os valores, hein? Que isso? Gente, tem hora que eu me pergunto, né? Me perdoa, meu pai, essa comparação, o que eu vou falar, mas parece que para esse povo eu joguei pedra na cruz. Só pode, gente. Né? Tamanha é a perseguição. Mas vamos lá na nossa continha básica, né? Sobre aqui a citação da Receita. Vou colocar aqui para vocês. O Bruno vai mostrar. Preste atenção, pessoal. Eu vou fazer um exemplo, tá? Então vamos lá. A nossa empresa, né, é no lucro real, para que vocês saibam, beleza? Tranquilo. Então vamos supor que num determinado mês houve um faturamento, fazer conta redonda, pessoal, de 100 mil reais. Tá certo? De 100 mil reais foi o faturamento. Nesse faturamento, né, nós estamos falando aqui como se fosse a Telex Free, eu paguei comissões, não é isso? Porque os divulgadores venderam no atacado, teve venda no varejo, teve tudo. Vamos supor que todas as comissões, só para que vocês tenham uma ideia, tivesse dado aí um valor de 40 mil reais. Tá bom, gente? Então vamos lá agora calcular a previdência. Lembrando uma coisa, tá, gente? Como eu acabei de dizer, a Telex Free ou a Impactos não deve pagar previdência. Por quê? As pessoas elas compram pacotes VoIP no atacado e revendem esses produtos. Como é que a pessoa vai pagar a previdência de uma coisa que ela compra para revender? Só para que vocês tenham uma ideia, né? Se isso aqui fosse à frente e eles ganhassem a gente na justiça, qualquer marketing de rede aí que vende no atacado, eu estou falando de todos. Então vejam que o que eles querem fazer pode atingir a todos. Então você que tem uma empresa aí, seja lá do que for, suplemento alimentar, que vende no atacado, vai ter que pagar a previdência da pessoa física que te compra no atacado para revender? É isso que eles querem. Mas vamos lá, continuando. Então, voltando aqui, né? Eu paguei 40 mil de comissão para os divulgadores, ok? Pessoal, a previdência são 20% de previdência, tá certo? Sobre esse valor. Então aqui, ó, uma conta fácil, né? 20% de 40 mil reais, tá aqui, ó. 8 mil reais eu pagaria de previdência. Vocês entenderam? Ficou claro isso? Porque a alíquota da previdência é 20% aqui que eu teria que estar recolhendo, pagando, né? Recolhendo dos divulgadores. Lembrando isso, tá? Isso aqui é o divulgador que paga, mas não vou aumentar nessa questão. O que eu quero mostrar para você é uma coisa muito simples. Pessoal, agora vamos para os impostos, né? Aqueles 4 impostos que eles falam. Então, só para que você tenha uma ideia, o PIS é 1,65%, tá bom? COFINS, né? COFINS, 7,6%. A contribuição social, né, sobre o lucro líquido, 9%. O imposto de renda da pessoa jurídica, 15%. Pessoal, totalizando isso aqui, arredondando, dá 34%. 33% uns quebrados. 34%. Ok?
E isso é cobrado do quê? Isso é cobrado da diferença, né, do lucro da empresa. Então, se eu tinha 100 mil, não era 100 mil? Então, vamos aqui, ó. Era 100 mil. Se eu paguei 40 mil, então sobrou quanto? 60 mil reais aí seria, né, o lucro da empresa, não é isso? Então, está em cima desses 60 mil reais aqui, que eu teria que calcular os 34%, tá certo? Então, isso aqui daria 20.400. Tá bom, gente? Ó, então, pronto. De previdência, 8. Lembrando, a empresa não tem que pagar a previdência porque as pessoas compram no atacado para revenderem. Mas beleza. E dos impostos eu pagaria 20. O que eu quero mostrar para vocês? Não tem como, não existe a possibilidade, tá, do valor que se paga da previdência ser maior do que os impostos. É isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Seja no exemplo que você quiser fazer, a previdência sempre será um valor menor do que os dos impostos. E voltando lá na citação, eu vou mostrar para vocês aqui de novo, está aí o texto de novo aí, ó. Vocês podem ver que eles estão cobrando 1,5 bilhão de previdência e 1,4 dos impostos. Isso está errado, isso é um absurdo, isso não existe. Será que agora a Receita Federal não está sabendo como é que faz a coisa? Que vontade é essa de provar que a Telex Free é uma empresa irregular? Eu nunca vi isso. Não passa pela cabeça das pessoas que a Telex Free é uma empresa séria, uma empresa que não prejudicou uma única pessoa, uma empresa que não teve uma única denúncia em nenhum órgão de um divulgador. Se estamos nessa situação foi porque o Ministério Público do Acre nos acusou e uma infeliz de uma liminar provocou isso tudo. Essa empresa nunca teve problema com um único divulgador. Essa é a grande realidade. Essa empresa sempre pagou os seus impostos. Essa empresa fez investimento no Brasil, adquirindo hotel. Essa empresa fez tudo de maneira correta. Mas querem torcer, querem revirar a realidade. Agora eu tenho laranja, agora Previdência consegue superar os impostos e por aí vai. E todo mundo vai acreditando nisso. Então, pessoal, com relação a essa cautelar fiscal, eu já passei para vocês, certo? Eu tenho outros assuntos aqui para passar hoje ainda. Vamos lá? Tem outros assuntos aqui que, como eu falei, vocês ficarão surpresos. Seguinte, pessoal, agora nós vamos falar do inquérito, né? Junto à Justiça Federal aqui do nosso estado. Lembrando que esse inquérito, né, na Justiça Federal, ele foi aberto pela Polícia Federal por 2 crimes que eles, né, nos acusaram lá para poder abrir esse inquérito, né? Suposto crime, não é isso? Para investigar. Inclusive, vale a pena lembrar que estão investigando 2 anos. São 2 anos de investigação. Meu Deus do céu. Lembrando que eu já tenho medida restritiva, né? Eu tenho todo mês que ir à Justiça Federal assinar que eu estou no Brasil. Tenho ontem bens bloqueados, mas tudo bem. Só que é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês como eles agiram aqui. Para comprovar, né? Para comprovar para o juiz, para poder abrir esse inquérito na Justiça Federal, a Polícia Federal apresentou para o Ministério Público, no caso, e ele, a Justiça, alguns itens que nós questionamos. Exemplo, para o crime de evasão de divisa. Então está aqui o documento, ó, o documento está aqui e eu vou ler para vocês. Eles disseram o seguinte, que no item 59... existe referência ao montante de mais de 174 milhões de dólares, que seria o valor transferido, estou lendo, ó, marca aí, transferido da Impactus, né, Telex Free Brasil, entre parênteses, para a Telex Free lá nos Estados Unidos, LLC. Então eles me acusaram de ter enviado esse dinheiro de forma ilegal, tá bom? Eles estão me acusando disso. Lembrando, nós temos documentos dentro desse inquérito que comprovado pelo Banco do Brasil que nunca saiu um único centavo da minha conta, da conta da empresa no Banco do Brasil para os Estados Unidos. Da empresa, podem ficar tranquilos, gente. Mas me acusaram disso. Estando um dos nossos advogados, né, o doutor Rafael, né, junto, né, lá na Polícia Federal, ele questionou isso aqui porque isso é um absurdo.
Gente, imagine só o montante físico. Eu estou falando físico. Imagine nota de 100 dólares. Imagine 174 milhões de dólares em notas de 100 dólares. Como é que eu vou mandar um dinheiro desse para os Estados Unidos, meu Deus do céu? De que jeito? Já que de forma legal não é certo? Porque eles não estão me acusando de mandar de forma legal. Estão acusando de mandar de forma ilegal. Como eu conseguiria fazer isso? Gente, factoide, ilusão, o que é isso? Mas vamos continuar? Então o nosso advogado questionou, né? O pessoal lá, e eles falaram, não, mas nós nunca falamos isso. Aí ele, inclusive, entrou com essa peça aqui, que é essa que eu estou mostrando para vocês, novamente, que é uma peça, não, já que vocês não falaram isso, então eu vou, né, oficializar isso, para que vocês nos respondam. Porque o trecho do documento da SEC dos Estados Unidos, que eles traduziram, que estaria escrito isso, que o dinheiro fora transferido para os Estados Unidos, esse trecho nós fizemos de forma correta, que é o que eles deveriam ter feito, porque eles não fizeram a tradução juramentada, nós fizemos. Então, na tradução juramentada não diz isso. Aí eles falaram que não seria o item 59. Aí sabe o que eles falaram que seria, gente? Falaram que seria, tá aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, o rodapé. O rodapé, tá vendo aqui, ó? Rodapé número 8, você tá vendo aqui? Eles estão dizendo que aqui sim, no rodapé, não mais no item 59, que estaria dizendo que a Impactos tinha enviado isso para os Estados Unidos. Pessoal, se você prestar atenção bastante aí, pode pegar, ó, olha aí no vídeo, copia, né? Copia ou escreve, né? Para o Google Tradutor, você vai ver que vai estar escrito o seguinte, ó, que nós fizemos aqui e eu vou mostrar para vocês e vou ler. O que está escrito aqui pelo Google Tradutor, tá certo, gente? Olha só o que está escrito, ó. A declaração de lucros e perdas para a Telex Free LLC reflete renda adicional, no valor de 174 milhões, de impactos. Operação de Telex Free Brasil, o que não se reflete aqui. Aqui está dizendo que eu mandei de forma ilegal 174 milhões para lá? Pelo contrário, olha o finalzinho aí, o que não se reflete aqui. Eu estou falando de tradução, eu não estou falando do que o SEC interpreta, tipo, a Telex Free Brasil, no caso a Impactos, teria que mandar 174 milhões para os Estados Unidos. Eu não estou falando disso, eu não estou falando do fato, eu estou falando da tradução. Aqui não está escrito nem no rodapé, nem no sobrepé, nem no lado pé, nem em lugar nenhum. Está escrito que eu aqui mandei de forma ilegal 174 milhões para os Estados Unidos. Até porque eu não fiz isso. Mas, com isso, né, eles conseguiram abrir o inquérito com relação à evasão de divisas, ok? Então, também vai chegar a hora da gente... Lembrando, gente, isso é inquérito, ou seja, nós não fomos denunciados, não foi feito nada. Então, não está na hora de eu rebater, de eu me defender. E é por isso que ainda não foi feito, tá certo? Então, isso aqui foi o justificado para abrir a evasão de divisas. Você está achando muito? Eu tenho certeza que você vai se surpreender agora. Porque lembra que eu falei que eram 2 crimes? Né? Federais, no caso, até para poder estar na Justiça Federal, tinha que ser crime federal. Até porque pirâmide financeira é crime estadual. Tá certo? Então aqui no meu estado a Polícia Federal fez isso. Abriu 2 inquéritos, né? Que inclusive era um, e agora parece que eles estão desmembrando, para ficar um da evasão, outro do crime contra o sistema financeiro. É desse que nós vamos falar agora, gente. E aí é que você vai ver realmente os absurdos que acontecem quando, eu não sei o motivo, querem fazer algo virar uma verdade. Algo que não é verdade virar uma verdade, eu não sei o porquê. Porque, gente, vale lembrar mais uma vez, ninguém, nenhum divulgador, nenhuma vítima, como eles dizem, reclamou dessa empresa. Todo e qualquer problema que a empresa passou a ter veio depois do bloqueio feito por um órgão, pelo Ministério Público do Acre, sem ninguém ter ido lá e reclamado da empresa. Foi o Ministério Público do Acre que fez isso. E de lá para cá veio se desdobrando tudo isso que vocês estão vendo. Mas vamos falar agora do segundo crime.
Eu acho que vocês estão gostando, pelo menos vocês estão tendo uma visão geral, e eu estou cumprindo com a minha parte, que é informá-los. Eu quero vocês, divulgadores, eu quero a sociedade informada do que está acontecendo. Pessoal, vamos lá. No dia 6, então, tudo bem. Então agora, para comprovar um crime contra o sistema financeiro, dentro do Brasil existe uma agência reguladora, né? Um órgão que faz isso. Que órgão é esse? A CVM, o Banco Central, e todos esses órgãos não nos acusaram de crime contra o sistema financeiro. Todos eles. Tá certo? Mas é aquilo que eu te falo. Para que, né, o Ministério Público Federal possa apresentar denúncia, ele precisa, né, desse crime. Ou seja, e se é um crime contra o sistema financeiro, a agência reguladora tem que apresentar que realmente a nossa empresa cometeu esse crime. E por 5 vezes, 5 vezes, a CVM foi acionada por alguma denúncia, inclusive teve denúncia, e eu provo que eu estou falando, até de veículos de informação do meu estado. Não vale a pena citar o nome, mas uma dessas, inclusive, se eu não me engano, a 5ª, que é inclusive a que eu vou falar aqui agora, tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, no dia... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vou mostrar agora isso aqui para vocês, tá? O Bruno vai botar na tela aí. No dia 10/6, né? 10 de junho, não é isso? Então tá aqui, objeto, crime contra o sistema financeiro nacional, não é isso? Então beleza. O juiz aqui deu uma decisão aqui e autorizou o seguinte, eu vou ler para você. Pessoal, vamos lá. Autoriza o compartilhamento de provas requerido pelo órgão ministerial, no caso o Ministério Público, não é isso? Tão somente quanto aos documentos especificados nas folhas 1000 e pouco, de forma restrita para os fins indicados, aos fins indicados. A saber, olha agora, pessoal, a reunião, é isso que eu vou chamar a atenção de vocês, a reunião a ser realizada na sede da CVM para tratar do entendimento, olha só, esboçado, entenderam? Em decisão proferida no âmbito do processo, preste atenção no processo, 2014-6.992, entenderam? Então veja bem, para tratar desse assunto. Então, pessoal, no dia 10/6, ok? E incrível é isso, né? Porque esse inquérito estava junto ao Ministério Público, ele veio, eu vou ler aqui embaixo, ó. Vamos lá, vou ver aqui embaixo agora, ó. Em decorrência dos autos foram remetidos para o Ministério Público. É isso que é engraçado. Ele veio no dia 10/6, que ele foi registrado no sistema, como vocês podem ver, ele foi registrado no sistema no dia 10/6. No próprio dia 10, o juiz decidiu lá, né, tudo que tinha que decidir, e voltou para o Ministério Público no dia 10/6. Então, o inquérito veio, não ficou na Justiça Federal e voltou para o Ministério Público. Mas beleza. Pessoal, então vejam só. A CVM, como todos os órgãos responsáveis, né, por acusar ou inocentar, ou seja lá o que for, sobre o crime do sistema financeiro, não nos acusam. Só para que você tenha uma ideia, eu vou ler agora para você uma certidão. Não, antes da certidão, eu vou ler o seguinte, ó. Tá aqui o processo que eles se referiram. Tá certo? Então, mostra, inclusive, os dois para que tenham certeza que é o processo 6.992. Gente, e o despacho, né? O despacho desse processo está aqui, ó. E eu vou ler para vocês aqui e vocês vão acompanhar comigo. Isso aqui é a decisão, tá certo? Da CVM. E só para que vocês tenham uma ideia, no dia 17/7/2014, tá fazendo o quê? Quase um ano, né? Que dia é hoje? 16, 15, não sei, mas beleza. Tá fazendo quase um ano. E eles estão querendo marcar uma reunião com a CVM lá no Rio de Janeiro para tratar dessa decisão aqui. Mas Deus é tão grande, é fiel, gente. Nunca duvidem disso. Nossos advogados souberam dessa possível reunião que irá acontecer e na semana passada os nossos advogados foram até a CVM para tratar dessa reunião, para falar o seguinte:
Se houver reunião, nós temos que estar presentes. Somos parte nisso. E não só o Ministério Público Federal com a CVM. E outra coisa, eu não entendo, né? Falou aqui em compartilhamento de prova. Então, tá aqui, ó. A decisão é essa, de que não há crime contra o sistema financeiro. Quer o que mais? Tá querendo fazer reunião para quê? Para mudar a decisão? Gente, a CVM é uma agência reguladora. Ela é independente. O Ministério Público não pode ficar agora, né, querendo mudar decisão da CVM. Até o porquê, na reunião dos nossos divulgadores com o pessoal da CVM na semana passada, a CVM deixou isso bem claro para os nossos advogados. Falou, aqui não muda decisão nenhuma. Até porque, se mudasse uma decisão dessa, né, que já é da CVM, teria que mudar decisões de processos que tiveram na CVM desde 2006, de outras empresas. E aí, como é que pode um negócio desse? Está aqui, ó, reunião marcada, vão marcar. A reunião não aconteceu ainda, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Nós tivemos lá na semana passada, né, os nossos advogados estiveram lá, inclusive fizemos uma petição para a CVM, o seguinte, para sermos intimados de caso haja uma reunião. Caso haja uma reunião, nós queremos e estaremos presentes, inclusive eu, se permitirem, porque eu quero ver o que vai acontecer, ué. Eu tenho que acompanhar tudo isso de perto, eu tenho que informar a vocês. É isso que eu quero informar a vocês. Então eu vou ler aqui agora sobre a decisão da CVM do ano passado. Lembrando, gente, foram cinco vezes a CVM respondeu que não há crime contra o sistema financeiro. Foram 5 denúncias que foram feitas ao longo desses quase 2 anos, ok? E em todas as 5, a resposta foi que não tem. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Vamos lá. O presente processo foi aberto em função da reportagem publicada no website Gazeta Online, no sentido de que a Impactos Comercial Limitada, Telex Free, estaria realizando oferta pública irregular de cotas do Hotel Best Western Telex Free Tijuca. Então, agora já partimos para a decisão deles. Realizamos pesquisas na internet e observamos que as cotas do hotel em questão seriam vendidas apenas aos divulgadores da Telex Free, caracterizando a oferta como privada, nos termos do inciso 1º do artigo 3º da instrução CVM número 400/03. Então vocês já viram aí que não seria pública, segundo eles. Continuando aqui, ademais os anúncios disponíveis são de 2012, não tendo sido encontrado nenhum anúncio recente, o que demonstra que a oferta não está mais em andamento. Lembrando que não foi nem feita oferta para vender nada, nós só anunciamos que tínhamos adquirido o hotel e lá construiríamos, ok? Então, pessoal, o que mais importa, está aqui embaixo, ó, pelo presente, ó, pelo exposto, proponho o arquivamento do presente processo. E esse processo, até hoje, lembra? Nossos advogados foram lá semana passada. Esse processo está arquivado. E é sobre esse processo. Vamos lá? Tá aqui, ó. Vamos mostrar os 2 números. Mostra aqui o processo aqui e mostra aqui na decisão o número do processo. Olha aí, gente. 2014, né? Traço 6.992. Vocês estão vendo? É desse aqui, que está arquivado, que não acusa a nossa empresa de estar cometendo crime contra o sistema financeiro, que o Ministério Público Federal do Espírito Santo quer marcar uma reunião. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma falta de respeitar, não é a Telex Free, não é o Carlos Costa, não, né? É a independência da CVM. Estão querendo modificar essa decisão? Seria isso? Não sei, mas uma coisa eu garanto a vocês, tá? Eu vou estar lá nessa reunião, com a graça de Deus, para poder estar informando todo mundo. E para finalizar, pessoal, para finalizar, o seguinte, depois de tudo isso, 5 denúncias na CVM, né? O nosso advogado, inclusive, pediu agora uma na semana passada, e nós, nem sei se eu já tenho, acho que ainda não tem, nós pedimos uma certidão, tá aqui, ó. Na época, né, nós pedimos uma certidão junto à CVM, né, já que tinha 5 casos, pedimos uma certidão, e a certidão da CVM está aqui, ó, certifico que até a presente data, lembrando, isso foi em 21/7/2014,
Tá certo? Pegamos uma certidão para poder estar colocando em tudo que é processo ou inquérito, olha aí. Certifico que até a presente data não constam processos administrativos sancionadores desta comissão de valores imobiliários em face de Impactos Comercial S.A., inscrita sob o CNPJ tal. Então, pessoal, está aqui, ó. Está aqui a certidão. Ou seja, a CVM não acusa a empresa de cometer crime contra o sistema financeiro. Mas lembre-se, né? No caso aqui, o Ministério Público Federal, né, ele tem que apresentar 2 possíveis crimes, que é a evasão de divisa, que é aquele envio de 174 milhões de dólares para os Estados Unidos, que eu teria feito isso de forma ilegal, e um contra o crime contra o sistema financeiro, que seria, né, a CVM, ou lembrando, tá, gente, Banco Central também diz que nós nunca enviamos nada, Banco Central também diz que não tem crime contra o sistema financeiro. E aí? É assim que anda a nossa situação. Tá certo, gente? Isso é para que vocês tenham uma noção de tudo que está acontecendo junto ao caso da Telex Free. E eu, mais uma vez, estou aqui simplesmente informando para todo mundo o que está se passando em alguns dos processos, alguns dos inquéritos. Enquanto eu estiver aqui, vou estar fazendo isso com a maior transparência, mostrando os documentos, porque eu não estou inventando nada, eu estou mostrando os documentos, para que todos saibam que realmente essa empresa veio para ficar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos vencer isso. Eu vou vencer esse negócio porque, gente, não tem nada errado. E os modos operantes deles sejam, né, seja lá na perícia da Ernst Young, seja nos inquéritos, seja onde for, encontram-se coisas irregulares, coisas absurdas. Como é que pode o Ministério Público Federal querer mudar uma decisão da CVM? Lembrando que um dos agentes federais, no inquérito, escreve, sabe o quê? Que a CVM investigou superficialmente. Aí eu te pergunto, a CVM, um órgão sério, investiga uma empresa por 5 vezes. Eu não estou falando 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E esse agente federal tem a capacidade de falar que a CVM examinou superficialmente. Aí fica demais. Mas essa aqui é a expressão da verdade, eu passei tudo para vocês. Pessoal, com a graça de Deus, mais uma vez, vocês bem informados, vamos continuar nessa oração, porque é Deus que está ganhando essa batalha para nós, tá? Essa batalha é árdua, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.